Olá, feministas literários! Bem-vindos ao nosso podcast Debates Feministas do Feminismo Literário, projeto que tem o objetivo de indicar, comentar e refletir obras feministas de uma forma ampla. E no nosso podcast, nós iremos debater sobre uma obra feminista específica. No caso dessa nossa primeira temporada, nós iremos debater a obra O Contrato Sexual, de Carole Pattman. Se você ainda não nos acompanha, aproveita agora para se inscrever no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e já nos segue lá no Instagram. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora deste projeto, e eu estou aqui hoje para apresentar os nossos integrantes para vocês. No nosso episódio de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 5º, As Mulheres, os Escravos e os Escravos Assalariados, do livro Contrato Sexual, de Carole Pattman. Estão aqui com a gente Louise Barbosa e Sebastião Gomes. Louise é graduanda em Direito pela Unirio, a nossa social media no feminismo literário, e ela vai conduzir o episódio de hoje, que vai ter a presença do Sebastião. Sebastião, ele é bacharelando em Direito pela Unirio e ele é pesquisador tanto do feminismo literário quanto do outro projeto que nós temos, Feminismo Interamericano. Bom, galera, espero que a nossa discussão hoje seja muito profícua. Deixo, então, o debate sendo realizado por vocês dois. Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês curtam muito esse debate, a gente está muito animado. Sebastião, bem-vindo, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado, Luiz, é um prazer estar aqui com todos que estamos assistindo. Primeiramente, agradecer pela oportunidade que a gente está tendo e também agradecer a todos que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigado. É mesmo. Sebastião, entrando no nosso tópico de hoje, a gente leu o capítulo 5, né? E a Pattman, ela fala sobre como o contrato original ele foi basicamente feito por homens brancos e que esse contrato ele tinha basicamente 3 esferas, né, que a gente pode chamar. A gente tinha o nosso contrato social, que é aquele mais comum, que a gente sempre ouve falar quando a gente fala de contrato original, mas a gente também tem o contrato sexual e o contrato de escravidão. Eu queria que você me explicasse um pouco como é que é a história desses contratos, como é que a Pattman chegou nesses contratos? Muito bem. Então, o primeiro ponto que a gente vai tocar aqui é a gente falar um pouco o conceito de família, por exemplo. Ela vai iniciar esse capítulo e ela vai falar sobre o Rousseau e ela vai ser muito breve, primeiramente, e ela vai falar sobre a perspectiva de família na morte do Rousseau em 1778. E não só de família, mas também na perspectiva de produção, que eram, até aquela época, eram 2 conceitos muito entrelaçados. A produção que se tendia muito no conceito de produção familiar e que o conceito dessa produção familiar acabava se diferenciando muito do conceito moderno que nós temos. Então, por exemplo, nós vamos ter os contratos firmados, vão ser no âmbito, como por exemplo, os contratos de servidão, os contratos de escravidão e até o próprio contrato de casamento, que a própria Carole Pattman vai trazer todos como contratos de trabalho. Então, por exemplo, nessa época do Rousseau, o conceito de família ele muito ia a partir desses contratos. Então, ele abrangia servos, ele abrangia aprendizes, escravos, e também abrangia a mulher do senhor, porque naquela época, diferente de hoje, que a gente ainda tem uma análise mais crítica, naquela época o homem era o chefe da sua família e a mulher, ela quase que sua serva, e os filhos dessa mulher. Então a gente vê também que o conceito entre os servos, entre os escravos, os aprendizes, estava muito entrelaçado com o conceito de família dentro da mulher. Com o passar do tempo, a gente vai entrando com um contexto de revolução industrial, a gente vai ver uma produção que vai sair do ambiente familiar e vai entrar no que a Carole chama de espaço público, que ela trata muito nisso em todos os capítulos do livro, que você vai ter o espaço privado, aquele entre as 4 paredes, assim a gente pode dizer, e você vai ter muito espaço público, que vai ser o espaço das negociações na rua, por exemplo, as praças e os lugares onde as pessoas vão trabalhar.
Então você vai ter cada vez mais essa transição do ambiente de produção, do espaço da família para o espaço público. E com essa transposição, a gente vai ter um conceito que vai se aproximar mais do conceito moderno de família que nós temos, com a servidão que vai começar a diminuir dentro das casas, os trabalhadores vão começar a sair desse espaço e vão começar a trabalhar no próprio espaço público. E com essa transição, o homem trabalhador, ele vai passar a ter uma disposição assalariada. Então você vai ter, por exemplo, o surgimento das fábricas e o surgimento do trabalho no espaço público, como eu disse. O homem vai ter essa disposição, ele vai para o que ela chama de instituições livres. E o que seriam essas instituições livres? As instituições livres vai ser quando dois homens, por livre espontânea vontade, eles vão firmar um contrato de trabalho de uma forma que eles vão ter aquela relação que, a partir da perspectiva desses novos contratualistas, vão ser uma relação de equidade. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, das diversas críticas que nós podemos fazer ao modelo liberal de trabalho, ao modelo liberal de contrato. Até certo ponto, pelo menos numa ficção, esses dois homens são livres e estão em paridade para firmar seus próprios contratos. E dessa maneira, o contrato de casamento, o contrato entre o homem, o senhor da casa e sua esposa, vão ser o último resquício de um contrato de trabalho no ambiente doméstico. Então, você vai ter os homens que vão trabalhar nessa nova perspectiva, e mais uma vez, com uma evolução contratual dentro da nossa sociedade, segundo a perspectiva desses contratualistas, que ela vai trabalhar o próprio contrato, você vai ter o contrato social, o novo contrato de trabalho nos ambientes públicos, a mulher vai se tornar um resquício quase que arcaico. O contrato de casamento vai se tornar um resquício até mesmo feudal, como ela usa o termo no livro, de trabalho doméstico. E você vai ter novamente essa reestruturação do contrato social na esfera masculina, enquanto as mulheres vão novamente assistir um novo contrato social sendo firmado, sem que elas sejam inclusas nesse processo. Entendi, Sebastião. Ou seja, mesmo com os homens conseguindo, entre aspas, né, evoluir para uma forma de trabalho livre, pelo menos, né, a gente não contando com as críticas aqui que a gente pode fazer esse modelo de trabalho, que nem você disse. Mas, assim, os homens, eles evoluem, né, eles passam para frente, eles se desenvolvem, e as mulheres continuam presas, né, nesses conceitos, nessa forma de trabalho, de servidão, que prendem elas não têm sequer um salário. Não dá nem para a gente dizer que a mulher pelo menos tem o salário como o empregado tem, para pelo menos ter algum tipo de compensação, né, pelo serviço que ela faz. Eu achei muito interessante isso, eu queria saber. Eu lembro que tem uma parte do capítulo que ele fala sobre um pouco de casamento e a relação do casamento com a relação de escravidão, com o contrato de escravidão. Será que você pode explicar um pouquinho para a gente? Claro. Acho que primeiro, antes de a gente falar desse contrato de casamento, acho que tem que contextualizar. Para a época que a Carolita vai reiterar um pouco aqui e ver um pouco da história do casamento. Como eu mostrei, parece meio duro a gente dizer, como eu previamente disse, que a perspectiva do casamento se aproximaria da mulher como uma serva, dos filhos e da mulher como propriedade, mas infelizmente, mesmo que hoje em dia a gente veja que realmente não é uma coisa aceitável você dizer que a mulher é sua serva ou sua escrava no casamento, socialmente falando, e também legalmente dizendo, quando a gente volta um pouco mais, a gente vê que realmente a condição da mulher casada realmente lembrava a condição civil de um escravo. E para isso eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês para contextualizar o que era a mulher, até mesmo pós-época dos contratualistas. O contrato de casamento era quase que uma morte civil para a mulher. Ele era um passo esperado para aquela mulher, ou seja, a mulher era uma pessoa que estava procurando um homem para casar, e não era uma exceção, não era uma escolha, era uma coisa que a mulher deveria fazer. E uma coisa que ela fala no próprio capítulo é que a mulher ela se tornaria um só perante seu marido com a sociedade. Hoje a gente até tem um termo mais bonitinho, quando a gente fala de uma forma mais bonita, quando a gente fala que duas pessoas viram uma só, mas naquela época não era quase que uma fusão. Era uma mulher que era simplesmente incorporada e se tornava propriedade de seu marido. Então, por exemplo, existem certos direitos que a mulher não detinha. Como, por exemplo, o direito ao nome, que uma mulher perderia o seu nome pelo nome do seu marido, então ela seria conhecida, por exemplo, pelo prefixo, por exemplo, Miss, e o nome de seu marido.
Então, não era uma escolha. Ela perderia esse nome, porque ela não era mais detentora do direito ao nome. Então, por exemplo, se a gente for ver os direitos da personalidade no direito moderno, é uma coisa que realmente a mulher não detinha. Como, por exemplo, residência. Uma mulher não poderia optar por não morar com seu marido. Então, é uma série de direitos que a mulher iria perdendo de uma forma que o seu estado civil nada mais era do que uma serva ou até mesmo equivalente a uma escrava. A mulher nada mais era do que propriedade de seu marido. E além da esfera legal, a Fátima traz um exemplo muito interessante no livro, que é do tratamento na comparação de uma mulher escrava com a mulher branca do Senhor. Que nos Estados Unidos, tinha um fenômeno social muito interessante, que como, por exemplo, as pessoas falam muito, por exemplo, quando você menciona, mesmo na era moderna, quando você menciona o machismo, o sexismo, vocês falam, classe social, mas a mulher, e aí que entra a interseccionalidade. A mulher escrava e a mulher livre, ainda assim, estão sujeitas à condição de mulher em suas respectivas categorias. Então, o exemplo que ela traz no livro, que é muito legal, é que, por exemplo, o senhor, chefe da casa, se sentia muito incomodado quando ele via a violência de um escravo com uma escrava. Que existia esse tipo de violência também, até porque as relações entre homem e mulher atingem todos os setores possíveis. E ele se sentia muito incomodado com essa violência, mas ele não se sentia incomodado em agredir sua própria mulher. E é um fenômeno muito interessante, porque é um sentimento de propriedade. Ele sentia que só ele, e somente ele, poderia agredir, poderia ter esse tipo de atitude para com aquela mulher. Outros exemplos que eu vou continuar dando aqui para mostrar o quão chocante era a situação para vocês, por exemplo, da venda de mulheres e de seus filhos como propriedade e como solução, muitas vezes, financeira que os senhores encontravam. Então, o que acontece? Você não tinha a instituição civil do divórcio. Então, quando você se casava com aquela mulher, você não tinha aquela opção de se divorciar. Então, por exemplo, o que você fazia quando as contas da casa apertavam? O que você fazia quando o seu casamento não ia bem? E como eu falei, você é o detentor legal da sua mulher. E ela é sua propriedade. E como por exemplo, se outro homem tivesse relações com aquela mulher, você poderia, por exemplo, frente ao Estado, exigir algum ressarcimento, algum benefício para você. Então, por exemplo, homens se encontravam em leilões de mulheres, que é uma coisa muito triste de se dizer. Então, por exemplo, na ausência do divórcio, você vendia sua mulher e seus filhos para, por exemplo, aliviar as contas da casa. Tudo enquanto propriedade. Tudo enquanto para reconstituir o seu casamento. E era um acordo entre dois homens que dispunham daquela propriedade e podiam vender. Agora, a gente, avançando um pouco na discussão, acho que a última coisa que eu quero mencionar aqui é talvez a coisa que deixa a maior marca na nossa sociedade moderna, que é o caso do estupro conjugal, que eu acho que não dá para não mencionar aqui. Porque durante muito tempo, quando você entrava num casamento com uma mulher, a partir do momento que você se relacionasse com ela, sem ela querer, mas você ainda assim realizava o ato sexual, era o excludente de licitude. Então você não era punido por essa medida. E durante muito tempo isso imperou. E até os dias de hoje, isso acaba, infelizmente, afetando as relações. A Organização das Nações Unidas lançou em 2021 um dado de que 22% dos países ainda não têm legislação que enxerga o estupro conjugal como um crime. E mesmo nos países que têm, como, por exemplo, o Brasil, aos olhos da sociedade e do nosso sistema jurídico, todo mundo sabe que ainda é muito difícil de você ver esse tipo de crime sendo reconhecido. Agora dei muitos exemplos sobre como era a condição da mulher, e eu quero novamente falar sobre o próprio contrato de casamento e como ele, enquanto contrato de trabalho, veio afetar a nossa sociedade e afetou durante muito tempo. Como eu falei, você teve uma transição da servidão e da escravidão muito mais para o trabalho assalariado das fábricas. E você teve uma migração muito grande do trabalho doméstico para fora daquelas casas. Então, muitas mulheres passaram a assumir trabalhos que eram dentro de sua própria residência. Então, cada vez mais a mulher começou a assumir um papel que era de dona de casa. E você teve muito, como disse, você reconhece o contrato de casamento como um contrato de trabalho. Então, você reconhece muito a mulher enquanto papel
de exercer essas profissões de casa. Então, existem muitas profissões que a mulher dona de casa exerce de forma gratuita para seu marido, que são profissões que, por exemplo, têm tração no mercado de trabalho e que não são vistas pelos homens de nossa sociedade e até mesmo pelas próprias mulheres, porque isso é um movimento de internalização muito forte, enquanto profissões. Então, por exemplo, o tempo que você dispõe limpando a sua casa, que não é uma tarefa fácil, porque quando você tem uma mulher em casa, você se enxerga como se ela estivesse fazendo algo natural à sua condição de mulher e esposa. Mas varrer a casa é uma coisa que ocupa tempo. Qualquer pessoa que varrer a casa sabe que é um trabalho difícil. Cozinhar, às vezes, muitas vezes fazer recepção, você fazer eventos. São profissões que têm tração dentro do mercado de trabalho e que a mulher acaba exercendo de forma gratuita e sem aquela remuneração. E você acaba, com o tempo, construindo uma reputação de que a mulher tem a obrigação de fazer aquele tipo de atividade. E o que você vai construir com o tempo? Você vai construir um panorama que você tem duas esferas. A esfera pública e a esfera privada. E a esfera pública, ela vai se pautar na própria esfera privada. Em que sentido que eu digo isso? No sentido da economia temporal para o homem, que sai para trabalhar, o homem que vai na rua, vai arrumar seu emprego, volta, tem sua comida em casa, tem sua casa completamente arrumada, e dessa forma ele tem como economizar o tempo, e você tem a economia financeira, porque são diversos serviços que, como você delega para a mulher, você acaba tendo que não remunerar uma outra pessoa, e você acaba tendo uma economia muito grande de tempo e dinheiro. E aí você vai acabar sustentando a esfera pública com base nessa esfera privada. Continuando a nossa discussão, eu vou entrar um pouco mais no livro agora, que vai ser uma crítica que a Putnam vai fazer ao Engels. Que o Engels ele vai comparar muito a relação entre o marido e a mulher com a relação entre o patrão e o empregado. Só que aí, infelizmente, a gente tem algumas contradições, como eu acabei de mencionar. E sendo bem sucinto, ela traz duas principais ideias. A primeira é: o patrão e o empregado são representados muitas vezes por homens. E homens que trabalham na esfera pública e que se tracionam nas mulheres que estão em casa para sustentar a eles. E outra coisa que ela vai criticar dessa relação é a ideia de que, mesmo que você seja um proletariado, mesmo que você seja um pequeno empreendedor, você tem uma perspectiva de crescimento que, enquanto homem, a sociedade vai esperar de você. A mulher, enquanto num contrato de casamento, ela não vai ter essa perspectiva de crescimento que ela se case com alguém mais rico. Que vai ser a ideia, arrume um bom marido. E esse vai ser o estigma da mulher casada. E em seguida, o que você vai ter em resposta a isso? Em resposta a isso, você vai ter as pessoas que vão falar: é só ela não se casar, é só ela ir procurar emprego, é só fazer isso, é só fazer aquilo. E vão dar soluções extremamente simples. Mas o que acontece? Ao longo de todos esses séculos, com a mulher enquanto dona de casa, com a mulher enquanto segregada a um nicho, enquanto a mulher não integrada no mercado de trabalho, você vai ter um sistema que, como se sustentam isso, ele vai elaborar diversas defesas sociais e até mesmo jurídicas para manter a mulher nesse patamar. Como, assim, amarras sociais, a gente vai ter primeiro a expectativa de que a mulher se case, que é uma coisa que hoje em dia a gente tenta quebrar, mas ainda assim a expectativa para uma mulher é que ela encontre um bom marido e que ela venha a se casar. E, além disso, você vai ter que, por exemplo, durante muitos séculos, como você só teve homens trabalhando nos ambientes públicos, você vai ter uma expectativa de que aquele trabalho vai vir a ser exercido por um homem. E você vai tornar aqueles ambientes não sendo bem-vindos para mulheres. E você vai ter, por exemplo, uma contratação menor de mulheres, um salário menor. E o que acontece? Durante muito tempo, além dos serviços de dona de casa, você vai ter serviços que vão ser quase que exclusivamente propostos para mulheres. Muitas vezes a estigmatização do feminino, como, por exemplo, cuidar de crianças, cuidar da casa. E você vai ter outros nichos de trabalho que vão pagar muito pouco. E vão ser trabalhos mal remunerados, trabalhos que, como você espera que uma mulher faça, você não vai ter interesse em pagar. Então, assim, o casamento vai acabar sendo uma alternativa mais fácil para essas pessoas. E não tem como você dizer que é uma escolha fácil. Porque além das pessoas esperarem que você se case, elas dão todas as condições possíveis para que você não consiga ingressar no mercado de trabalho.
Continuando um pouco mais a história dessa estigmatização e segregação da mulher, eu gostaria de mencionar o salário-família. O salário-família, ele é um conceito de que existe um núcleo familiar formado entre marido, mulher e filhos, e que a sustentação do trabalhador, do seu empregado, é baseada na necessidade do sustento de uma família. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma divisão que vai ser o homem enquanto ganha-pão e a mulher enquanto salário complementar. E aí, como eu mencionei previamente, você vai ter o estigma social, mas não só isso. Você durante muito tempo teve um estigma legal. Então, por exemplo, se eu for mencionar aqui a Grã-Bretanha no século XIX, que não é ontem, mas também não é tão distante de uma época contratualista tão primordial, como as pessoas dizem muitas vezes que o machismo ficou para trás, de que existiam legislações do homem como ganha-pão. E, por exemplo, mesmo nas aulas mais básicas de história, a gente sempre via como as mulheres e as crianças podiam receber salários menores. E hoje em dia, juridicamente, não é aceitável. Mas nós ainda temos exemplos e nós sabemos de como as mulheres são pior remuneradas. E quanto mais nós subimos na escala, quanto maiores os salários, maior é a disparidade entre homens e mulheres. E agora já falei bastante, o pessoal pode estar cansado já de ouvir minha voz, mas agora eu já vou entrar na nossa reta final aqui, para a gente poder finalmente fechar essa etapa da nossa fala sobre o contrato de casamento. E para terminar o capítulo já, o que ela vai falar? Ela vai retomar a crítica a Engels. A Fátima, ela gosta de fazer essas críticas a autores que, mesmo que não sejam capitalistas, selvagens, como a gente gosta muito de ver, ainda assim tem uma visão muito masculinizada do que ocorre. E a última crítica que ela vai fazer é que o Engels falha em entender que homem e mulher dentro da sociedade, as diferenças entre homem e mulher, quando ele só compara o proletariado e o patrão. O que ocorre, então? O Engels, muitas vezes, ele vai associar a queda do machismo, do sistema patriarcal, com a queda do capitalismo. E até certo ponto a gente pode até ver de onde ele parte, porque o modelo dele é um modelo revolucionário, é um modelo que busca fazer essas mudanças. Mas, simultaneamente, nós já vimos que muitos sistemas saíram e entraram, e o modelo patriarcal de dominação e o contrato sexual, muitas vezes não, em todas as vezes, com mudanças pontuais, se mantiveram intactos. E essa é a crítica que a Fátima vai fazer. Porque muitos autores, assim como ele, fazem uma visão meramente masculinizada. Então, ele compara quando as mulheres entrarem nos sindicatos e quando os patrões forem derrubados e houver essa mudança, a gente vai ter uma queda do sistema patriarcal com a revolução. Mas ela vai falar uma coisa. As áreas sindicais, elas vieram, sim, para fortalecer o proletariado e fortalecer uma classe que sofre muito, que como ele vai chamar, por exemplo, de escravos assalariados. E ela vai reconhecer essa deficiência e vai reconhecer a necessidade de mudança. Mas ela também reconhece que, ao mesmo tempo que o proletariado é oprimido pelo patrão, ele ainda muitas vezes se sustenta na sua mulher no ambiente privado. E ele vai reconhecer que existe essa dominação. E não só isso. Para a entrada da mulher nos ambientes sindicais é muito difícil. Porque a mulher proletária enfrenta dificuldades ainda maiores que o homem proletário. Como, por exemplo, mulheres que entram no mercado de trabalho, elas têm que lidar com muitas coisas que homens não lidam. Muitas vezes a dúvida de sua capacidade. Muitas mulheres alegam não se sentir confortáveis ali dentro, porque por serem ambientes extremamente masculinizados e dominados por homens, elas muitas vezes se veem fora de seus ambientes. Isso é muito ruim, porque isso muitas vezes força a sair. Como, por exemplo, o assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho, mulheres que ouvem piadinhas diariamente, mulheres que veem aproximações indevidas, que muitas vezes não são reconhecidas dentro daquele ambiente. Então, são diversas dificuldades que as mulheres veem, mesmo para entrar num ambiente sindical, por exemplo, que é um ambiente extremamente masculinizado. Isso se ela conseguir entrar, né? Porque muitas mulheres não são contratadas porque são mulheres, porque, não, vai engravidar, eu vou ter que dar um tempo fora para essa mulher não vai fazer o mesmo trabalho que um homem pode fazer. E a mulher, quando consegue entrar, ainda sofre tudo isso que você está falando, né, Sebastião? Uhum. E é aí que eu gostaria de encerrar minha fala, falar todo esse histórico do contrato de casamento, todo o histórico que até hoje gera muitas consequências na nossa realidade, que são muito simples de se enxergar. Então, muito obrigado pelo espaço, Luiz, e assim eu encerro minha fala. Obrigado.
Obrigada, Sebastião. Eu gostei muito da sua fala e eu gostei especialmente de uma parte que você mencionou de como quanto mais alto a gente vai, mais difícil é você ver mulheres nesses espaços de poder. Isso me faz lembrar, inclusive, da história das minhas avós. As minhas avós, as duas, especialmente... Na verdade, as duas foram professoras, que era basicamente uma das pouquíssimas profissões que você via uma mulher. Esse trabalho de professor, que é até hoje mal pago, até hoje não é valorizado no Brasil, não é um trabalho que a gente dá valor. E, além disso, você me faz lembrar também do caso que a gente teve histórico, que foi o início da campanha do Laço Branco, que foi em Quebec, que um homem ele entrou na faculdade a Faculdade Politécnica de Quebec, se eu não me engano, que era como se fosse uma universidade, e a universidade foi um ambiente que as mulheres demoraram muito para conquistar, né? Tanto como se disse, né? Quanto mais conhecimento você tem, melhor você é remunerado. Então, uma mulher estar no ambiente universitário é algo muito notável, notório, especialmente há bons tempos atrás, aí não tão longe assim da gente. E nesse evento que gerou a campanha do Laço Branco, esse homem ele mandou todos os homens saírem das salas e matou várias mulheres, e ele se matou depois, e ele deixou uma carta escrito que ele não aceitava a presença de mulheres num curso que era engenharia, agora eu lembrei, o curso era engenharia, um curso tradicionalmente masculino. Aí você vê, a gente ainda demorou tanto, né, para conseguir abrir esse espaço para as mulheres, foi conquistado a duras penas, não foi dado, esse espaço não foi dado para a gente, né, foi conquistado com lutas, e ainda assim você vê essa dificuldade, né, que se impõe contra as mulheres, a forma que os homens achavam de impedir essas mulheres de entrarem nesse espaço de trabalho, porque, obviamente, eles iriam querer, né, continuar se apoiando no trabalho dessas mulheres. Me faz até pensar naquelas imagens, sabe? Aquelas imagens antigas de operário com marmitinha, todos eles com marmitinha. E aí sempre você fica com aquela imagem, pô, uma mulher foi lá e fez a marmita para o cara, para ele levar para o trabalho. Ah, querido, toma essa marmita. É bem isso, né? Me traz essa imagem assim, que a gente está quebrando aos poucos. E eu queria terminar a minha fala lembrando que esse contrato sexual de que a gente está falando parece muito longínquo quando a gente está falando em multiteoria, mas ele é real, ele afeta mulheres, ele afeta homens, obviamente, né, porque a gente está inserido na mesma sociedade, mas ele afeta tanto a esfera pública quanto privada, e isso afeta as mulheres no local de trabalho. Elas, que nem você falou, Sebastião, que eu achei muito importante, elas não se sentem o suficiente, não se sentem capazes, isso afeta a renda delas, elas são sempre pagas menos. A gente teve até um exemplo aí da Kirsten Dunst, que é a atriz do Homem-Aranha, que acabou de falar sobre como a disparidade salarial entre ela e o Homem-Aranha era absurda, porque apesar dela não ser o personagem principal, que é ele, eles estavam juntos no cartaz, ela é uma personagem muito importante no filme, e a gente está cansado de ver essa tipo de situação, né? Então, eu quero agradecer aqui a quem acompanhou a gente até agora, quero agradecer você, Sebastião, adorei te ouvir, é muito importante a gente ouvir isso, especialmente de homens que estão pesquisando, vocês são importantíssimos nesse movimento, a gente tem que envolver todo mundo, homens e mulheres, então muito obrigada, e boa tarde a todos, até a próxima.